Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma semana no nosso terceiro módulo, nossa terceira semana juntos, em que nós vamos conversar um pouco o que é o estresse e se, afinal, todo estresse é de fato ruim. Bom, a nossa agenda de hoje, nós vamos conversar nesse vídeo sobre o que é o estresse, vamos conversar sobre os principais sintomas e fases, nós vamos conversar um pouco sobre pensamentos sabotadores e também sobre gestão de tempo. Então, bora lá! Bom, pessoal, o estresse, ele consiste em uma reação do organismo dotada de componentes físicos, químicos, emocionais e que se apresentam quando uma pessoa se confronta com uma situação ameaçadora ou adversa. O estresse, pessoal, também pode ser compreendido quando uma pessoa percebe que as demandas do ambiente superam os seus próprios recursos para lidar com o contexto, com a situação adversa e estressora. Ou seja, a gente faz, pessoal, uma avaliação não somente da situação em si, mas uma autoavaliação da nossa própria capacidade para enfrentar essas situações. E essa avaliação influencia a forma como você experimenta o estresse. Então, pessoal, quando você faz uma avaliação que você possui recursos, habilidades, estratégias para lidar com a situação na qual você está passando, se você faz uma avaliação positiva, a chance é que o nível do seu estresse provavelmente seja menor. Já se você tem uma baixa crença de autoeficácia pessoal, você provavelmente terá um nível de estresse maior. Então, pessoal, vamos conversar um pouco sobre os principais sintomas do estresse. E assim como na ansiedade, nós também temos sintomas físicos, cognitivos e comportamentais. Os sintomas físicos, pessoal, são aqueles sintomas que a gente observa no nosso corpo, são as nossas reações fisiológicas e, por isso, são mais fáceis da gente observar, da gente tomar consciência. Então, incluem, por exemplo, dor de cabeça, sensação de cansaço, tensão muscular, incapacidade de relaxar, insônia e também, em casos mais graves, pode inclusive gerar problemas respiratórios, gastrointestinais e cardiovasculares, por exemplo. Os sintomas cognitivos, eles ocorrem no seu processamento cognitivo. Pode incluir dificuldade de concentração, de atenção, de memória, pode incluir também um mau humor, uma maior irritabilidade, mas também pode inclusive afetar o seu processo de aprendizagem, gerando por isso dificuldades de aprendizagem. E por fim, pessoal, os sintomas comportamentais são aqueles comportamentos que a gente pode emitir, ou seja, nossas ações e estratégias que a gente busca para lidar com aquilo que a gente está vivenciando. Há estratégias tanto adaptativas quanto desadaptativas. Estratégias desadaptativas podem incluir o isolamento, o uso e o abuso de álcool e outras drogas, comportamentos autolesivos e, pessoal, a gente também pode observar que o estresse dessa forma pode inclusive gerar uma diminuição do seu desempenho, diminuição da sua produtividade e também faltas à faculdade. Mas será que todo estresse é ruim? O estresse, pessoal, para algumas teorias da psicologia, pode ser dividido entre o bom estresse e o mau estresse. Em pequenos níveis, o bom estresse pode nos motivar e nos impulsionar a melhorar a performance. O bom estresse pode inclusive nos ajudar a melhorar o desempenho e contribuir para a adaptação saudável ao meio. Então, por exemplo, se você descobriu que você vai ter um teste surpresa daqui a uma semana, o bom estresse, ou seja, aquele nível de estresse que está num nível tolerável, num nível leve, vai inclusive te impulsionar e vai te mobilizar a você começar a gerir os seus esforços para agir e se preparar para esse teste. Agora, se você avalia isso como sendo algo muito difícil, muito ameaçador, ou seja, quando os sintomas do estresse começam a aumentar em intensidade, em frequência e em duração, eles ultrapassam o ponto ideal. Aí a gente passa a vivenciar um mau estresse, que pode levar à exaustão, à frustração, ao esgotamento físico e mental.
Esse esgotamento a gente chama de burnout. Então, vem conferir as fases do estresse. O estresse, pessoal, ele vai evoluindo em algumas fases. A primeira é a fase do alerta, a segunda é a da resistência, a terceira é a fase da quase exaustão e a quarta fase é a exaustão. Então, pessoal, na primeira fase, num primeiro momento, a pessoa é aquele primeiro momento, aquele primeiro instante que a pessoa se defronta com a situação estressora e envolve um estado de prontidão e atenção para lidar com as adversidades. Então, num primeiro momento, você tem mais energia, tem mais atenção e está mais focado em mobilizar recursos pessoais para tentar resolver esse problema ou tentar enfrentar a situação. Geralmente a gente busca ou lutar ou fugir da situação. Então, pessoal, esse enfrentamento ele pode ser tanto adaptativo ou disfuncional. E os sintomas que a gente pode ter nessa primeira fase? Aquela sensação que o coração está acelerado, né? Ataque cardíaco, um estado de tensão, sudorese, ai meu Deus, nossa, tem uma semana só para estudar para essa prova. Então, esses são alguns sinais de que você está passando pela primeira fase do estresse. A segunda fase, pessoal, ocorre quando a situação estressora ou adversa persiste por um tempo maior do que deveria. Ou seja, o seu organismo já utilizou uma grande quantidade de energia física e mental e não conseguiu voltar ao estado de equilíbrio, ou seja, há uma sensação de desgaste generalizado do organismo que tenta restabelecer o equilíbrio interno antes da adversidade surgir. Essa segunda fase, pessoal, é a fase da resistência, quando você começa a tentar manter o mesmo estado de prontidão da primeira fase, só que como a gente não consegue manter esse estado de alerta constante por muito tempo, o seu organismo começa a sentir alguns sintomas, como, por exemplo, dificuldade de concentração, a qualidade do sono pode cair, dificuldade para relaxar, a memória já começa a falhar, há um mau humor, uma certa irritabilidade. E, pessoal, se esses sintomas, se a gente não conseguir lidar com eles, a gente chega numa fase do cansaço. Ainda não é o esgotamento, mas é uma fase que, como o nome sugere, é uma quase exaustão. É quando as defesas do seu organismo começam a ceder e os sintomas vão passar a se agravar. Ou seja, aqui é o início do processo de adoecimento. Então, pode ocorrer, por exemplo, no início, enfraquecimento do seu sistema imunológico, por exemplo. E se a gente não conseguir lidar, a gente pode entrar na quarta fase, que é a fase da exaustão. Ou seja, aqui o cansaço vai evoluir para um nível mais profundo de esgotamento. Também chamado na psicologia, pessoal, de burnout. É quando os seus recursos, tanto físicos quanto mentais, se esgotam. E podem surgir, inclusive, doenças mais sérias, como a hipertensão, a diabetes, problemas dermatológicos, alergias, entre outros. Então, pessoal, a gente precisa lidar melhor com o estresse. E a primeira estratégia que a gente vai conversar sobre é identificar os nossos pensamentos sabotadores. Quanto mais estamos estressados, menos cuidamos de nós mesmos. O estresse cria uma ruptura do diálogo consigo mesmo. E um dos sinais que a gente não está bem são os nossos pensamentos. Alguns podem ser chamados, inclusive, de pensamentos sabotadores. Então, vem conferir alguns exemplos. Por exemplo, seja perfeito. Aqui, você tem que ser perfeito em tudo que faz, você não pode errar. Seja forte, não demonstre fraqueza, ou seja, você não pode demonstrar suas emoções, você não pode demonstrar que você está sentindo um desgaste, que você está cansado, ou então é preciso se esforçar muito mais do que os outros, ou seja, se você não se esforçar muito além, as coisas não vão dar certo para você. Pensamentos do tipo, agrade os outros a qualquer custo, então você não pode demonstrar um desagrado, um desacordo, você não pode dizer não, ou ande logo, é proibido perder tempo, né? Então você fica num constante estado de tensão. Esses pensamentos, pessoal, eles são pensamentos que são muito rígidos, de cobrança e excesso,
pensamentos que às vezes refletem uma autocrítica exagerada e são, na verdade, verdadeiros fardos mentais. Algumas pessoas não chegam a ter tantos pensamentos, mas elas podem, pensar em vários cenários mentais de coisas negativas que pode acontecer. Por exemplo, a imagem na falha da apresentação de um trabalho, a reprovação numa disciplina. E tanto esses pensamentos como imaginar esses cenários negativos, alimentando-os constantemente em sua mente, isso pode afetar seu humor, suas emoções e até influenciar suas atitudes e o seu desempenho. Então, pessoal, você pode tentar, se você pegar, se imaginando esses cenários, buscar alterar o desfecho desse cenário, sempre que ele começar a surgir na sua mente. Então, faça esse exercício, identifique um estressor atual da sua vida, pode ser pessoal, pode ser laboral, pode ser acadêmica. Identifique possíveis pensamentos sabotadores ou cenários e perceba a relação entre eles. Ou seja, perceba se você não está dando um peso muito maior para o seu problema ou acreditando demais nesses pensamentos. Pensamentos sabotadores, pessoal, são fardos mentais. E esses pensamentos negativos, como você acabou de perceber, eles reduzem de maneira evidente a nossa autoeficácia, as nossas ações. E se a gente não fizer nada, a gente pode ir alimentando esses pensamentos. Ou seja, eles vão ganhando cada vez mais peso, cada vez mais intensidade, fazendo a nossa bagagem e o nosso cansaço mental aumentar. Então, pessoal, quais pensamentos realmente merecem sua atenção? Nem todos os pensamentos precisam ser negativos na nossa mente. Que tal essa semana você começar a praticar o exercício de identificar e diferenciar pensamentos que são úteis e que te ajudam dos pensamentos que são inúteis e que te sabotam? E para finalizar, pessoal, lembre-se, não existe um único caminho ou uma única forma certa de agir para conseguir lidar com os estressores, para resolver os problemas ou superar as adversidades da vida. Muitas vezes a gente foca tanto em uma determinada saída, uma solução, que quando a gente aplica e ela não dá os resultados que a gente gostaria, isso também pode nos estressar. Então, quando você está fazendo uma coisa que não dá certo, tente fazer outra coisa, tente fazer de maneira diferente, ou até mesmo se permita dar um tempo para pensar em outras alternativas. Está tudo bem em não acertar de primeira. Tente outras abordagens até você conseguir. Você pode, por exemplo, pedir ajuda para alguém, usar alguma experiência passada da sua vida, ou então, às vezes, aprender observando o que outras pessoas fazem nessa situação, ou até mesmo experimentar, se comportar de uma forma diferente, ou então começar a aplicar algumas estratégias que a gente vai demonstrar a partir de agora. Então, pessoal, fica aqui com a gente porque nós vamos continuar essa conversa, conversando também sobre técnicas de gestão de tempo e como você vivencia o seu tempo. Eu aguardo vocês!